Os Cavaleiros do Zodíaco é uma série japonesa de mangá e anime escrita e ilustrada por Masami Kuramada. Foi publicada originalmente na revista Shonen Jump em 1985, sendo sua primeira edição divulgada em duas partes em dezembro de 1985 e janeiro de 1986. Até dezembro de 1990, foi adaptada para anime em 114 episódios pelo estúdio Toei Animation, o mesmo que produziu Dragon Ball. E neste vídeo vamos falar dos melhores jogos de luta da série Cavaleiros do Zodíaco. Galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Gameverso. Eu sou o Lalute e vamos estar falando hoje dos Cavaleiros do Zodíaco, os melhores jogos de luta de sua franquia. O primeiro jogo de luta é o Saint Seiya Capítulo do Santuário. Saint Seiya Capítulo do Santuário é o primeiro jogo totalmente em 3D da série, lançado em 7 de abril de 2005 no Japão. O jogo possui 24 personagens jogáveis, tendo também a opção de jogar com qualquer personagem, com cores parecidas com as dos espectros de Hades. O jogo apresenta cavaleiros de bronze de Atena como personagens jogáveis, embora outros possam ser desbloqueados conforme o jogo avança no modo história. Esse modo permite que o jogador seguir o enredo da primeira saga do mangá, que é a Saga do Santuário. Um modo de batalha alternativo permite que jogadores escolham livremente dois personagens com os quais querem duelar, tanto para o modo single player quanto para o modo multiplayer. O jogo também apresenta um modo história que permite o jogador reconstruir os eventos do primeiro arco da série Saint Seiya. No jogo você pode optar por lutar ao lado do protagonista ou ao lado dos vilões. Ele apresenta muitas cinemáticas em CG e cenas importantes da série original. Há também um modo Versus e um modo de prática que consiste em duelos que podem ser jogados no modo single ou multiplayer. Há quem não goste desse jogo. Eu sou particularmente um dos que gosta. Amo de coração a série Cavaleiros do Zodíaco e por isso, na minha opinião, esse jogo merece estar incluso aqui nessa lista de melhores jogos de Cavaleiros do Zodíaco. O próximo jogo aqui é o Saint Seiya The Hades. Saint Seiya Meo Hades Chunikyuhen. Saint Seiya The Hades é um jogo de luta que foi lançado originalmente para PlayStation 2 em 1 de fevereiro de 2007 no Japão. Ele foi produzido pela Dimps e lançado pela Bandai. O jogo conta com cerca de 49 personagens jogáveis e é uma continuação de Saint Seiya Capítulo do Santuário. O jogo representa batalhas de Seiya de Pegasus e seus amigos contra o Deus do Submundo e seu exército de espectros. O modo do jogo foi um dos aspectos a serem melhorados em comparação ao jogo anterior, que é o Saint Seiya Capítulo do Santuário, tornando assim o jogo mais interessante e mais difícil de completar. Além dos tradicionais modos História e Versus, o Saint Seiya The Hades ainda conta com mais alguns outros modos que foram acrescentados, como o modo Guerra dos Mil Dias, onde você pode organizar torneios utilizando personagens já desbloqueados, o modo Lenda, em que nesse modo você enfrenta 12 personagens à sorte, com apenas um cavaleiro escolhido por você, e isso ajuda a liberar novos personagens, o modo Batalha Eterna, que é um tipo de modo survival do jogo, de sobrevivência, onde você pode enfrentar inimigos até ser derrotado. O modo Relâmpago, onde você tem que derrotar o inimigo antes do tempo. E o modo Férias, que é um tipo de galeria do jogo, onde você pode ver imagens e etc. Tem várias coisas lá nesse modo. Na versão japonesa o jogo tem alguns personagens a mais, que são o Ikki e o Shun, Ryoga, Shiryu e Seiya, utilizando as armaduras douradas. O estilo do jogo lembra muito uma pegada dos jogos da série Naruto Storm. Talvez a Bandai tenha pegado algumas coisas desse jogo como inspiração para a série. Com uma pegada em 3D, o jogo tem uma mecânica interessante que me fez jogar bastante nela. O jogo tem um problema que muitos têm até hoje ao jogá-lo, que é o comando para ressuscitar o personagem após ele ser derrotado. O jogo estimula bastante os analógicos do controle, e isso provocava defeitos, principalmente para quem jogava em locadora na época, E o cara lá proibia você de utilizar os analógicos, então o jogo meio que flopou por conta disso. O cara danificava bastante os analógicos.
assim como tinha um Dragon Ball na época que também causava esse problema nos controles. Era o quebra-controle. Seguindo aqui com o próximo jogo, nós temos o Saint Seiya Bravos Soldados. Foi lançado originalmente para PS3 em 17 de outubro de 2013 no Japão. O jogo foi o primeiro jogo de Saint Seiya a ser lançado na América do Norte. O Bravos Soldados é um jogo de luta com mais de 50 personagens. Em questão de jogabilidade, ele é um jogo bem interessante. Esse jogo tem o seu próprio estilo de luta em 3D, que possui um super medidor no que é conhecido como Cosmos Galg, e os personagens o usam para realizar os seus ataques finais. O Buster Dash, o Buster Attack, o Seven Sins Awakening, que é aquela parte em que você cai e utiliza ele para poder se levantar, e, claro, os ataques Big Bang. A força do personagem pode ser aumentada através de uso de uma orbe, em um modo de jogo chamado Saint Chronicle, que faz o jogador progredir através de batalhas nos 3 arcos principais do mangá original, que são a Saga do Santuário, o arco de Poseidon e o arco de Hades. Também no jogo o modo Galaxy War está incluído, que é um modo para organizar torneios, organiza torneios nessa categoria. O jogo eu joguei esse jogo num PS3 de um amigo, joguei várias horas, cheguei a zerar, mas quando a versão mais atualizada dele, que foi o Alma dos Soldados, saiu, eu meio que deixei ele de lado, então eu ainda considero ele um bom jogo para entrar aqui na nossa lista, ok? E falando do Alma dos Soldados, ele é o nosso próximo jogo aqui, Saint Seiya Alma dos Soldados. Anunciado em 10 de abril de 2015, lançado em setembro de 2015 para PlayStation 3 e 4, tanto no Japão, Europa e América do Norte, ele é uma versão atualizada do Bravos Soldados. O jogo possui 39 personagens e trajes incluídos para download. Os Bravos Soldados estão presentes. Também conta com os trajes do Gold Warriors e da Polaris Hydra adicionados nesse jogo. O jogo apresenta um total de 48 personagens únicos, com cerca de 146 skins no total, a maior lista de qualquer jogo de Saint Seiya até hoje. O Alma dos Soldados mantém todos os recursos do seu antecessor e que também foram aprimorados. A versão para PC e PS4 poderão rodar a 1080 e 60 fps com gráficos e texturas melhoradas, enquanto a versão do PS3 vai estar rodando a 720 e 30 fps com gráficos ligeiramente inferiores. Em termos de sistemas para combate, o produtor do jogo, Ryo Mito, afirmou que foi melhorado e adicionado novos combos aéreos, aumentada a velocidade do jogo e dando a todos os personagens um novo projétil chamado Photon, que varia em seu efeito dependendo de qual personagem você vai estar jogando. O Cosmos Galg recarrega muito mais rápido agora. Suas barras foram removidas e o Big Bang Attacks não são mais realizados com esse Cosmos Galg. Em vez disso, eles agora fazem parte da barra Seven Sins Awakening, que é aquela que você utilizava para poder levantar. Uma vez cheia, o jogador pode entrar no modo Seven Sins, que é um modo que executa ataques especiais, e é com essa barra que você utiliza agora o Big Bang, que é a técnica final dos cavaleiros. Uma das características mais inovadoras que o jogo apresenta é a dublagem em português brasileiro, né? Composta por vozes originais da série. Esse é o ponto maior desse jogo, a dublagem desse jogo, na minha opinião, está perfeita. De acordo com o Ryo Mito, eles foram adicionados devido à enorme quantidade de sugestões do jogo anterior, ou seja, no jogo anterior não tinha, mas para essa nova versão, o criador aqui, né, o desenvolvedor, acolheu a comunidade e colocou essa dublagem que melhorou muito. Eu considero esse um dos melhores jogos de Cavaleiro do Zodíaco até hoje. O jogo conta com um novo arco com um modo história que é chamado a Batalha de Ouro, que é em volta em torno dos 12 Cavaleiros de Ouro que podem ser selecionados utilizando suas armaduras divinas. É uma história pequena e diferenciada dos outros jogos normais das sagas. O jogo foi removido do PS3, do PS4 e também da Steam, e isso é uma pena, né? O jogo deveria continuar à venda nessas plataformas, pois ele é um ótimo jogo.
Sinceramente, eu não sei porque eles removeram, mas é triste. Então, vamos entrar aqui no que realmente eu acho de Cavaleiros do Zodíaco e jogos de luta. E tem outros tipos de jogo, RPG, etc. Mas se tratando de jogo de luta de Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que ele foi totalmente injustiçado. A desenvolvedora não deu muito atenção e o carinho necessário para os jogos de luta de Cavaleiros do Zodíaco. Se a gente for comparar eles com jogos como Naruto e o próprio Dragon Ball, por exemplo, os jogos de Cavaleiros não conseguiram causar o impacto necessário. Acredito que por conta das mecânicas de sobrevivência e essa insistência em criar um estilo único para o Cavaleiros do Zodíaco. Eles queriam criar esse estilo único e eles conseguiram até fazer algo consideravelmente bom com o Santo Seiya Almas de Soldados. Mas o jogo no início foi um pouco conturbado, cheio de problemas e não agradou muito, não vendeu bem. E aparentemente a desenvolvedora parece ter largado a mão, né? Desde 2015 não se vê mais nada, não se vê mais um novo jogo de Cavaleiros do Zodíaco. E não temos nada de CDZ desde 2015. Assim, tem outros jogos, RPGs, jogo de carta, etc. Eu acho triste, eu gosto dos jogos de luta de Cavaleiros do Zodíaco. Esperava uma coisa mais legal, mas enfim. Porque, ó, vejam só, a história do Cavaleiros do Zodíaco ela é incrível, os personagens são carismáticos. Dá pra construir algo legal. Tem um jogo de Mugen que é muito incrível, feito por fã. Eles poderiam fazer algo nesse nível, mas acho que eles não quiseram fazer uma coisa única, exclusiva ali para Cavaleiros e não deu muito bem. E agora o que nos resta é esperar. Temos que esperar, aguardar aí os próximos anos, ver se eles anunciam alguma coisa, que eu acho difícil. Talvez eles continuem nessa ideia de fazer jogo para telefone, que é o que dá muito dinheiro hoje, e competir com grandes jogos que estão saindo hoje, como Guilty Gear, Street Fighter, já vem Street Fighter 6, aí tem um Guilty Gear novo, já vem um KOF novo, etc. E Cavaleiros do Zodíaco realmente ficou parado no tempo, ficou para trás. Eu não sei se ele vai conseguir acompanhar. A esperança é o quê? É esperar que a Bandai fizesse uma parceria com a Arc System e lançasse um jogo de Cavaleiros no nível do Dragon Ball Fight Z. Isso seria maravilhoso. Eu também queria uma versão dessa para Naruto. Mas enfim, essas são as minhas opiniões. Se você tem alguma opinião formada sobre os jogos de Cavaleiro, deixe aí nos comentários. Já peço que se inscreva aqui no canal, dê aquele joinha se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi informativo para você, se ajudou bastante. Se você gostou, deixa um gostinho, peça uma inscrição. No mais, até um próximo vídeo.